Olá, profissional da indústria. Você, enquanto um responsável por ações de desenvolvimento, por multiplicador em ações de desenvolvimento, você preocupa-se com a elaboração de plano de aula? Se sim, como você imagina os objetivos que direcionarão a aula? Que perspectiva você costuma adotar? A sua perspectiva, a perspectiva da indústria ou a perspectiva do profissional em desenvolvimento? Eu sou o Maurício Bastos, fique comigo nos próximos minutos, eu tenho uma dica que pode ser bastante relevante para você. Agora, antes de continuar, se você puder ao final, deixar a sua curtida, se ainda não estiver inscrito no canal, se inscrever, deixar um comentário no final sobre como você trabalha com essa questão. E melhor ainda, se você de repente acha que isso que a gente está comentando aqui é relevante para outra pessoa, compartilhe com essa pessoa. Isso vai contribuir muito para que a gente continue produzindo conteúdo de relevância, que ajuda, contribui na qualidade de capacitação de pessoas para a indústria. Pois bem, esse é o primeiro de alguns vídeos que eu pretendo produzir sobre essa importante e tradicional ferramenta. A gente vive em uma época de muitas novas siglas, muitos novos termos, muitas novas ferramentas. Algumas vêm para ficar, outras ferramentas não passam de modismos. Mas existe uma que não perde a sua relevância. Estou falando do plano de aula. As metodologias e os métodos a serem adotados por parte de quem conduz uma ação de desenvolvimento podem e devem ser questionados, suas efetividades devem ser colocadas em xeque. Mas independentemente da forma, planejar continua sendo um fator de qualidade. Antes de iniciar uma ação de capacitação, assumindo que haja uma orientação por competências, isso é muito importante, é preciso que a gente se certifique de quais são os documentos que amparam aquela ação de capacitação corrente. No mínimo, espera-se que exista informação sobre as competências-chave do cargo ou dos cargos ali representados. Se a ação que você será responsável por conduzir, ela faz parte de um programa maior, os documentos que orientam, que amparam esse programa precisam ser conhecidos por você. Agora, se não tiver nada disso, produza você mesmo o básico dessa informação, basilar, fundamental. Assim você pode começar a produzir o seu plano de aula. O recorte que eu quero fazer aqui, eu quero focar em um componente bem específico desse plano. O objetivo, os objetivos que serão trabalhados. Só ela precisa ter um objetivo maior, mais geral, e pelo menos um objetivo específico. É interessante que à medida que a aula vai sendo mais refinada, mais granularizada, a quantidade de objetivos específicos tende a ser maior. Agora, tanto um quanto o outro deve ser orientado ao profissional que está em processo de desenvolvimento. Não se deve orientar os objetivos ao instrutor. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Por exemplo, apresentar as principais etapas de manutenção do equipamento X. Se for ministrar uma palestra ou algo meramente expositivo, esse objetivo estaria até bom. Ele parte da sua perspectiva, é você que vai apresentar. Mas uma aula é diferente. E especialmente uma aula com características técnico-práticas para a indústria. Para estabelecer um bom objetivo, uma dica. Complete a seguinte frase. Ao final dessa aula ou da porção de tempo reservada para aquele objetivo, o profissional em desenvolvimento deve ser capaz de... pontinho, pontinho, pontinho. Exemplos de complemento para essa frase, Executar a manutenção mecânica da máquina X. Ou, ainda mais específico, alinhar máquina rotativa do tipo conjunto bomba centrífuga e motor elétrico, nos planos horizontal e vertical, por exemplo. Use um verbo que possibilite observar a ação, verbos concretos. Não use palavras abstratas transformadas em verbos, porque você não vai conseguir avaliar isso depois lá na frente. Como compreender, pensar, imaginar,
reconhecer. Você vai avaliar o sujeito no final. Como você vai avaliar isso? Se ele compreendeu, se ele conheceu. Você consegue avaliar coisas concretas. Ao passo que o abstrato ele vai abrir campo de subjetividade. Isso a gente não quer. Isso não é interessante para a etapa avaliativa. No próximo vídeo sobre planos de aula eu quero falar sobre itens de desempenho, ou padrões de desempenho, ou direcionadores de performance. Comente aqui pra gente como que você elabora seus planos de aula, caso você seja um profissional que tem as atribuições de multiplicador, de instrutor, ou se você faz parte da equipe que dá suporte para esse profissional, suporte técnico educacional. Comente como você orienta a elaboração desses planos de aula, em especial dos objetivos. Ok? Deixa aí pra gente poder discutir e melhorar cada vez mais esse assunto. E saiba que os objetivos eles podem ser mais refinados ainda, mas tudo deve alcançar um nível de aplicação, um nível de efetividade. Por exemplo, você pode colocar o lance da manutenção, executar a manutenção mecânica da máquina X usando esse critério. Por exemplo, no caso do alinhamento, usando o relógio comparador, aplicando o cálcio para alinhamento horizontal e em tanto tempo, um período X. Ele pode ser mais específico ainda. A gente vai falar um pouquinho sobre esses critérios que são afetos aos padrões de desempenho um pouco mais à frente, em outra oportunidade. Um grande abraço a você, deixe aí seu comentário, sua curtida, se teve relevância, compartilhe. Um grande abraço e não deixe de visitar o nosso site pspro.com.br. Até mais.